aí, rapaziada do canal do Yudê, estamos aqui mais uma vez. Yudê? O que é Yudê? E aí, galera, mais um vídeo aqui no canal do Yudi. Dessa vez aqui, ó, com meu pai, monstro. Ele estragou, monstro. Vai ter que botar monstro. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente tá com mais um vídeo de uma troca de ideia aqui muito legal. E hoje eu tenho o inenarrável prazer de estar aqui com o meu amigo Mike Duque. Pra cima, vamos que vamos. O Michel mudou minha vida, eu fui muito afetado pela mensagem do Salmo 132 e da casa de oração, a ponto de mudar minha vida do avesso. Então é muito especial, é uma honra ter ele aqui para conversar um pouco. E para você que não sabe, o Michel ele é professor da história dos avivamentos e isso pega também da história da igreja. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema que ele vem pregando há 20 anos. A gente vê que nas histórias dos avivamentos e pegando a história da igreja, todo avivamento e mover de Deus ele sempre é precedido por oração, né? Essa é uma característica muito forte da maioria dos moveres de Deus. E eu queria saber, assim, pra gente começar e a primeira pergunta pra gente trocar ideia, qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Tipo assim, como que você vê essa relação de oração e mover de Deus, assim, na história dos avivamentos? E também dando um gancho em como que esses moveres que foram precedidos por oração contribuíram para o envio de missionários e o avanço de missão da grande comissão. Muito boa pergunta. Bom, eu acho que existe uma espécie de padrão bíblico e uma espécie de padrão histórico quando a gente vai falar sobre oração, intercessão e o que Deus faz a partir desse lugar de oração e intercessão, principalmente nesse fenômeno que a gente chama de avivamento, né? Então, avivamento é uma intervenção divina, um batismo com o Espírito de Deus de forma coletiva, que pode acontecer em uma cidade, em uma nação, às vezes até numa comunidade, e aí espalhar-se pelo bairro, ou pela cidade, ou pela nação. E o padrão histórico é que sempre que Deus está para mover algo novo, ele procura os seus amigos, ele procura pessoas que ele, o próprio Deus, vai compartilhar o peso da sua vontade, dos seus propósitos, para que essa pessoa transforme essa revelação de Deus em intercessão. Hoje mesmo, lendo a leitura corrida da Bíblia, eu cheguei em 1 Samuel, né? E é muito interessante que esse período de 1 Samuel é um período muito escuro, né? Que a gente vê ali o sacerdote Eli, Hofni e Finéias, os filhos de Eli que estavam ali pervertendo o altar e o sacerdócio, e tinha um declínio ali. Diz que a palavra não fluía, as visões não eram constantes, mas no meio dessa penumbra, dessa parte escura da história de Israel, a Bíblia fala que o Senhor estava levantando Samuel e que Samuel crescia em grande estima diante do Senhor. E a gente sabe muito bem que de Samuel a gente tem Davi e de Davi a gente tem o tabernáculo de Davi, que foi inspirado profundamente nas reuniões proféticas de Samuel. Então a gente sempre vê que no meio do caos, no meio da escuridão, Deus sempre tem uma carta na manga e que isso tem esse padrão de que ele procura amigos em uma geração, no meio do caos, no meio da crise, no meio de imoralidade, no meio de frieza do povo de Deus, ele sempre acha os seus. E esses começam então a fazer esse padrão de mobilizar pessoas para o lugar de oração, de mobilizar pessoas para intercessão. Então esse é um padrão que se segue tanto na Bíblia quanto na história. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar um pouco claro, assim, ou bem claro, é que avivamento é um ato soberano de Deus. A gente não quer dizer que a oração ela é um meio que força Deus a fazer as coisas, ou que, sabe, a gente põe o dedo na face de Deus e obriga ele a derramar avivamento. Não, não é esse o padrão. Avivamento é um ato soberano de Deus. Deus decide fazer isso. Deus escolhe estações, tempos e épocas, mas todas as vezes que Deus fez, tinha um povo orando, ou seja, ainda que seja um ato soberano de Deus, a maneira como isso acontece tem esse padrão de que o Senhor começa a despertar pessoas para o lugar de oração de uma forma como antes não estava acontecendo.
Então esse é um padrão muito claro nas escrituras de que o que precede, ou muito do que precede avivamento, é Deus mobilizando pessoas de todas as idades, de todas as classes, para ir para o lugar de oração de uma forma mais intensa e mais pontual. E como é que você vê isso envolvendo com o envio de missionários? Assim, a gente vê até, por exemplo, no movimento pentecostal, foi precedido lá por Charles Spurgeon com oração de noite na escola bíblica, teológica, e foi para Azusa e influenciou, por exemplo, a Assembleia de Deus com a igreja pentecostal. Tocou o mundo todo, né, o movimento pentecostal. Os morávios também, movimento de oração por 100 anos e envio missionário. Há uma grande polêmica, às vezes tem uma grande polêmica em torno desse tema, porque parece que a gente quer dicotomizar, né? Ou tem aqueles que fazem missões e tem aqueles que oram. Então eu particularmente não acredito que é assim. Eu acho que olhando a Bíblia e olhando a história, são duas coisas que não se separam, que não deveriam nunca se separar, mas eu não sei por que de alguma forma existem várias pessoas que fazem essa separação. Então, para mim, é o mesmo rio. O movimento de oração e o movimento missionário, ele é o mesmo rio. Então, pegando a história, por exemplo, dos morávios, eles eram pessoas de várias denominações, de várias partes da Europa, e eles estavam fugindo da perseguição católica na época ali, e eles foram agrupados ali na propriedade dos Zinzendorf. E um dia eles tiveram uma reunião, acho que, se eu não me engano, 17 de agosto de 1727, mas eu acho que é isso, e eles tiveram a visão do cordeiro que foi morto, o cordeiro ensanguentado. E desse dia em diante eles decidiram que iam deixar todas as desavenças de lado e se focar só naquilo que unia. E um dos pontos principais que unia os morávios era Levíticos 6:12, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E daí então inicia essa reunião de oração de 100, alguns dizem 100, outros 120 anos, mas que desencadeou o movimento missionário mais poderoso da época, depois do livro de Atos. E era uma época onde missões não era feita com avião, com jato, com carro, com navio, não tinha agências missionárias, era basicamente o lugar de oração produzindo esse envio. Então esse é um padrão histórico, mas se a gente olhar na Bíblia, a mesma coisa. Se você for ver, o Espírito Santo cai em Atos 2, 3.000 pessoas convertem. E o que estava acontecendo antes de Atos 2? Uma reunião de oração. Estavam no aposento superior, esperando a promessa do Pai. E para que servia a promessa do Pai? Para que eles testemunhassem sobre o Evangelho do Reino a todas as nações. Aí você vai lá para Atos 4. Os discípulos estão orando porque está tendo grande perseguição. E aí, o Espírito Santo cai sobre eles. E qual que é a oração deles? Senhor, a gente não está pedindo para remover os problemas. A gente quer ter poder do Espírito Santo para glorificar o seu nome, enquanto você faz sinais e maravilhas. A gente vê esse padrão. E aí a gente vai para Atos 8. O envio de Atos 8 acontece em Atos 4. Eles estavam acuados por causa da perseguição, clamaram, o Espírito Santo veio e eles foram enviados para Atos 8. Então ali Samaria, tocada pelo poder do Evangelho, também com batismo com o Espírito Santo. E aí a gente vai mais um pouquinho para frente, Atos 13. Diz que tinha a igreja, tinha profetas e mestres, eles estavam fazendo o quê? Orando, ministrando ao Senhor. Então, dentro desse contexto de Antioquia, o Espírito Santo pinça, pega, envia Paulo e Barnabé, e aí a gente conhece a história. Os gentios começam a ser tocados pelo Evangelho, não apenas os judeus, mas aqueles que não eram judeus naturalmente começaram a ser alcançados pelo Evangelho. E Tiago, quando vai explicar o que está acontecendo, em Atos 15, porque havia uma controvérsia se entre judeus e gentios, os gentios precisavam guardar a lei para se converter ou não, havia uma grande controvérsia. E aí Tiago toma a palavra e ele fala, isso aí que está acontecendo é o que foi dito pelos profetas. Isso aí é o tabernáculo de Davi que estava caído e que está sendo reerguido para que então todas as nações busquem ao Senhor. Veja isso. Então o tabernáculo de Davi nada mais tem muitos aspectos escatológicos e por aí, mas centralmente o tabernáculo de Davi tem a ver com sacerdócio. Eram homens e mulheres ministrando diante de Deus sem véu no Velho Testamento. E aí ele está falando que o que está acontecendo em Atos 13
é o tabernáculo de Davi sendo reerguido e causando e impulsionando o envio. Então esse é o padrão bíblico. A gente vai ver Jesus também falando: rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores, né? E a palavra que ficou famosa, equibalo. Então você vê que Jesus ele recorre ao elemento intercessório como um fator capacitador de poder para o envio missionário. Então a gente não pode fazer essas duas coisas se separarem, porque uma vai potencializar a outra, uma vai capacitar a outra. Então o envio acontece quando você se torna vítima das suas próprias orações. Então você começa a clamar por uma determinada região, o Senhor vai te enviar para aquela região. É muito comum que isso aconteça. Na história da igreja, no padrão bíblico, a gente vai ver pessoas que se envolviam com um peso de oração por determinadas áreas. O Senhor pegava essas mesmas pessoas e enviava elas para poder cooperar com a missão. Então esse é um assunto que não precisa se separar, as duas coisas caminham juntos, biblicamente e historicamente. Muito bom. E para a gente fechar, tem algo que não é de hoje que a gente vê, que o movimento de oração ele sofre ataques dentro e fora da igreja, ataques tanto do que acontece com pessoas dentro do movimento de oração e pessoas de fora também. E eu, como missionário full-time na sala de oração, a gente tem percebido, pelo menos até na nossa sala de oração, que os focos de temas de oração têm sido diferentes nos últimos dias. E eu acho que isso é em toda a sala de oração, pelo que a gente conversa com as outras pessoas, né? Então, Deus está fazendo algo na sala de oração, uma transição, um tipo de transição, um tipo de mover diferente. E eu queria saber como que você vê isso na sua perspectiva, do que Deus está fazendo com o movimento de oração nesses dias. Muito importante isso. Eu acredito, Wilde, que é uma coisa que já vem acontecendo nos últimos 10 anos, mas talvez nos últimos 2 ou 3 anos está ficando mais claro, que basicamente o movimento de oração não é um movimento à parte da igreja, mas ele é um movimento da igreja. A igreja local, a igreja na cidade, como você preferir, ela é o movimento de oração. Porque tudo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através do seu povo, sua igreja, da sua casa. Então, durante muitos anos, essas coisas também foram separadas e nós vimos surgir bases missionárias centradas em oração, torres de oração, e tudo isso foi uma bênção para despertar o mundo para esse assunto que talvez parecia que estava escondido nas escrituras, mas não estava. Faz parte dos cumprimentos escatológicos o movimento de oração dia e noite. Lucas 18 fala que Jesus vai voltar para uma igreja que vai estar clamando dia e noite por justiça. Ou seja, ele está conectando oração intensa e constante com o retorno dele. Então eu acredito que o Senhor está tirando essa dicotomia de que o momento de oração não é igreja e trazendo a sala de oração para o centro das igrejas locais, que basicamente seria dizer que nós vamos ter comunidades ao redor do mundo centradas na presença de Deus, centrados na presença do Espírito Santo. E esse movimento não vai ser um movimento só de missionários em tempo integral, é um movimento da igreja. Eu acredito que a gente vai continuar tendo muitos homens, mulheres e jovens chamados para o tempo integral a partir do lugar de oração. Eu acredito nisso mesmo, de todo o coração, mas eu acredito que esses que são chamados para essa integralidade do ministério, eles vão se tornar um protótipo de intensidade e constância que vai afetar todo o corpo de Cristo, sejam donas de casa, sejam empresários, seja aquela pessoa que vai na sala de oração por 30 minutos na semana. Esses se tornam um padrão que inspira todo o corpo de Cristo. Então eu acredito que talvez o 2.0 do movimento de oração, ou o avanço do movimento de oração, é a gente se voltar para a igreja local, ou na verdade do lugar que a gente nunca deveria ter saído. Na minha experiência, as 2 igrejas que eu plantei eram igrejas que tinham sala de oração, e não o contrário. Então a gente plantou uma igreja em São Gonçalo, outra no Rio, e a ideia era basicamente ter discipulado, pastoreamento, igreja nas casas, ceia nas casas, os missionários que pertencem à base serem membros da igreja, serem cuidados e cuidar. Então, esse é o padrão de Atos também. A gente vai ver ali que tinha a igreja, e o que a igreja fazia? Se dedicava à doutrina, ou seja, se dedicava à Bíblia, à palavra, se dedicava aos relacionamentos profundos, à comunhão, a partir do pão,
e ela se dedicava também à oração. Então, se eu pudesse dar um nome bonito, eu diria que a casa de Deus ela precisa ser orante, ela precisa ser pactual, ter aliança de pacto, e ela vai ser missional, ou seja, oração e relacionamento de aliança vai produzir missões. E a gente vê esse padrão em Atos ali, né? Diz que o povo, eles caíram na graça de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque eles viram a igreja fazer basicamente esse movimento. Então eu acredito nisso, que o movimento de oração está caminhando para uma maturidade, está caminhando para um crescimento, e no meio de crescimento e maturidade, sempre às vezes, a maioria das vezes tem abalos, é preciso remover aquilo que não é eterno, remover aquilo que está torto, que não está totalmente claro. Então a gente está vendo um abalo no movimento de oração, mas é um abalo para amadurecer e para que a gente possa refinar a nossa visão da igreja, e no sentido da igreja como uma igreja sacerdotal, uma igreja que primariamente tem o chamado de ministrar e estar diante da face de Deus. Caraca, muito bom, muito bom. Gente, é isso. Esse vídeo, se esse vídeo foi legal para você e você foi edificado pelo sistema, eu queria pedir para você se inscrever e já compartilhe esse vídeo também, porque eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo, você tem amigos ao redor de você que também gostam desse tema. Então, manda para seus amigos que curtem esse tema e também vão ser edificados por essa mensagem. Obrigado, Michel. Valeu, te amo, cara. Também, tamo junto. Valeu por ter assistido.